Alexandre o Grande, o rei que quis conquistar o mundo? Imagine um jovem rei com apenas 20 anos assumindo o trono de um pequeno reino no norte da Grécia e, em menos de uma década, dominando o maior império que o mundo já tinha visto até então. Esse foi Alexandre o Grande, um dos nomes mais lendários da história. Infância e formação. Alexandre nasceu em 356 a.C. em Pela, capital da Macedônia. Seu pai, Filipe II, era um rei ambicioso e brilhante estrategista militar, responsável por transformar a Macedônia em uma potência regional. Sua mãe, Olimpíade, era uma mulher intensa, devota dos deuses e firmemente convencida de que seu filho estava destinado à grandeza. Ela dizia que Alexandre era descendente direto de Aquiles e até mesmo filho do próprio Zeus. Desde cedo, Alexandre demonstrava uma personalidade forte, inteligência afiada e uma ambição quase divina. Para sua educação, Filipe contratou ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. Aristóteles ensinou-lhe não apenas filosofia e ética, mas também ciências, literatura, medicina, política e, é claro, os ideais da cultura grega. A Ilíada de Homero era sua leitura favorita, e Alexandre a carregava consigo como uma espécie de bíblia pessoal. Ascensão ao trono. Aos 20 anos após o assassinato de seu pai em 336 a.C., Alexandre tornou-se rei da Macedônia. Muitos pensaram que seria um jovem inexperiente, facilmente dominado. Mas logo ele mostrou que era diferente. Em questão de meses, esmagou rebeliões internas e reafirmou sua autoridade sobre as cidades-estado gregas. A cidade de Tebas, por exemplo, ousou se revoltar e foi completamente destruída. A mensagem era clara: com Alexandre não se brinca. A grande campanha, a conquista da Pérsia. O verdadeiro sonho de Alexandre era cumprir o plano de seu pai. Conquistar o Império Persa, que por séculos havia sido o maior inimigo dos gregos. Em 334 a.C., ele atravessou o Helesponto, hoje Estreito de Dardanelos, entrando na Ásia Menor com um exército de cerca de 40.000 soldados. Logo enfrentou os persas na Batalha do Rio Grânico e venceu com genialidade. Essa vitória foi apenas o começo de uma sequência impressionante. Em 333 a.C., enfrentou o poderoso rei Dário III na Batalha de Issos. Mesmo em menor número, Alexandre liderou um ataque fulminante no centro das linhas persas, forçando Dário a fugir. A mãe, a esposa e as filhas de Dário foram capturadas, mas Alexandre as tratou com respeito, demonstrando sua visão política e sua habilidade de ganhar aliados. Depois, seguiu para o Egito, onde foi recebido como um libertador. Lá, fundou a lendária cidade de Alexandria, que se tornaria um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. No oásis de Siwa, no deserto, foi proclamado filho do deus Amon, equivalente egípcio de Zeus. Isso reforçou ainda mais sua aura divina entre seus seguidores. O Império Persa cai. Em 331 a.C., Alexandre travou a batalha decisiva contra os persas, Gaugamela. Novamente em desvantagem numérica, sua estratégia genial destruiu as forças persas. Dário fugiu mais uma vez, mas acabou assassinado por seus próprios generais. Com Dário morto, Alexandre tornou-se o novo rei da Pérsia. Agora, ele não era apenas um conquistador grego, era senhor de um império que ia da Grécia até o Irã, rumo ao leste, Índia e a expansão sem limites. Mesmo após dominar a Pérsia, Alexandre não parou. Seu olhar se voltou para o leste, para os mistérios da Índia. Em 326 a.C., enfrentou o rei Poro na Batalha do Rio Hidáspes. Foi uma das batalhas mais difíceis de sua vida. A chuva de monções, os elefantes de guerra e a bravura dos indianos quase colocaram fim à sua campanha. Mas Alexandre venceu e, impressionado com Poro, o manteve como governante local. Foi nesse ponto que seus soldados se rebelaram. Estavam exaustos, longe de casa havia anos e se recusaram a continuar. Alexandre, relutante, aceitou voltar. Ao invés de retornar pela rota segura, escolheu atravessar o deserto de Gedrósia. Uma decisão desastrosa que custou a vida de milhares de soldados. Os últimos dias
De volta à Babilônia, Alexandre começou a planejar novas campanhas. Queria explorar a Arábia, consolidar seu império, talvez até conquistar Roma, quem sabe. Mas, de repente, em 323 a.C., ele adoeceu e morreu. Tinha apenas 32 anos. Até hoje, não se sabe ao certo o que causou sua morte. Febre tifoide, malária, envenenamento ou até mesmo uma doença autoimune. O mistério permanece. O legado. Alexandre morreu sem um herdeiro legítimo preparado para assumir o trono. Seus generais, conhecidos como os Diádocos, dividiram o império entre si, criando reinos que durariam séculos, como o Egito dos Ptolomeus, de onde viria Cleópatra, a Síria dos Seleucidas e a Macedônia dos Antígonos. Mas seu legado foi muito além da política. Alexandre espalhou a cultura helênica, a fusão do pensamento grego com as tradições orientais. Cidades como Alexandria se tornaram centros de saber, ciência e filosofia. A língua grega virou a língua franca de boa parte do mundo antigo. Sua influência chegou até o Império Romano e além, moldando o pensamento ocidental por séculos. Alexandre o Grande foi mais do que um conquistador. Foi um visionário, um estrategista, um líder carismático, mas também um homem que lutava com sua própria humanidade. Em apenas 12 anos de reinado, ele mudou o mundo para sempre. E embora seu império tenha se desfeito após sua morte, o impacto de sua jornada ecoa até hoje. Afinal, quantos outros homens na história puderam dizer que chegaram tão longe e tão rápido? 1. Alexandre foi aluno de Aristóteles. Sim, o mesmo Aristóteles que é um dos maiores filósofos da história. Alexandre teve aulas de filosofia, ética, medicina, ciência e arte com ele. Tudo isso ainda na adolescência. E dizem que Aristóteles até personalizou a versão da Ilíada de Homero que Alexandre carregava consigo durante todas as suas campanhas. 2. Aos 12 anos, já domava cavalos selvagens. Quando tinha só 12 ou 13 anos, Alexandre domou um cavalo chamado bucéfalo, que ninguém conseguia montar. Ele percebeu que o animal tinha medo da própria sombra e o virou de frente para o sol. Simples, mas genial. Esse cavalo virou seu parceiro de batalhas e símbolo da sua coragem. 3. Era obcecado por Aquiles, o herói da guerra de Troia. Alexandre se via como o novo Aquiles. Ele até visitou a antiga cidade de Troia e fez uma oferenda no túmulo do herói. A mitologia grega não era só cultura para ele, era um guia de vida e de glória. 4. Nunca perdeu uma batalha. Sim, isso mesmo. Em mais de 10 anos de campanhas militares, Alexandre nunca perdeu uma única batalha. Suas estratégias eram tão avançadas que até hoje são estudadas em academias militares no mundo todo. E detalhe, ele muitas vezes estava em inferioridade numérica. 5. Foi declarado filho de um deus no Egito. Durante sua passagem pelo Egito, ele visitou o oráculo de Siwa, no deserto, e foi proclamado filho do deus Amon, equivalente a Zeus. E isso não só elevou seu status como líder, como reforçou sua imagem quase divina entre os soldados e povos conquistados. 6. Fundou mais de 20 cidades com seu nome. A mais famosa é Alexandria, no Egito, que se tornou um dos maiores centros de cultura e conhecimento do mundo antigo, mas ele fundou cidades chamadas Alexandria em diversos pontos do mapa, de onde hoje é a Turquia até o Afeganistão. 7. Casou com mulheres de culturas diferentes para unir povos. Ele se casou com Roxana, uma princesa da Báctria, atual Afeganistão, e mais tarde com Estatira, filha do rei persa Dário III. Ele também incentivava seus soldados a se casarem com mulheres locais, algo impensável para um líder grego tradicional. Era sua forma de unir o Oriente e o Ocidente. Chegou até a Índia e queria ir além. Na Índia, enfrentou o rei Poro e seus elefantes de guerra numa batalha épica no rio Hidáspes. Mesmo vencendo, foi convencido por seus soldados a parar ali. Eles estavam exaustos depois de 11 anos marchando e lutando sem parar. 9. Morreu de forma misteriosa aos 32 anos. Em 323 a.C., em Babilônia, Alexandre ficou doente e morreu dias depois. Até hoje, ninguém sabe ao certo o motivo. Pode ter sido malária, febre tifoide, envenenamento
Ou até uma doença autoimune. O corpo dele foi embalsamado e levado ao Egito, mas o túmulo nunca foi encontrado. 10. Seu império se desfez, mas o legado foi eterno. Sem um herdeiro claro, seu império se dividiu entre seus generais, os diádocos. Mas Alexandre plantou a semente da cultura helenística, uma mistura de grego, persa, egípcio e indiano que influenciou todo o mundo antigo e chegou até Roma. É por isso que ele não foi só um conquistador, foi um transformador de civilizações. E aí, curtiu essas curiosidades sobre Alexandre o Grande? É bizarro pensar como um cara conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo, né? Se ele tivesse vivido mais uns 10 anos, provavelmente tinha chegado na China, ou em Roma, ou nos dois. Se você gosta de história, batalhas épicas e personagens que parecem saídos de filmes, mas que foram 100% reais, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades você achou mais insana? Ou melhor ainda, quem você quer ver no próximo vídeo? Valeu por assistir e até a próxima!